Estamos aqui para conversar sobre probióticos em pediatria, um foco especial no Limose Lactobacillus reuteri LSM 17.938. Eu sou José Vicente Spolidoro, sou gastropediatra e nutrólogo, professor da Escola de Medicina da PUC, preceptor na residência do Santo Antônio de Pediatria do Hospital Moinhos de Vento e presidente da LASP. Nós vamos basear a nossa apresentação na guia prática clínica de bióticos em gastrologia, patologia e nutrição pediátrica, realizada por uma equipe da Sociedade Latino-Americana de Gastrologia Pediátrica, da qual eu faço parte, e que teve como objetivo principal desenvolver recomendações harmonizadas baseadas na experiência de profissionais de saúde da América Latina, e essa guia oferece um recurso valioso para a prática clínica, promovendo o uso racional e eficaz dos probióticos em pediatria. Essa guia ainda não foi publicada, ela foi apresentada no Congresso Mundial de Gastropediatria, que aconteceu em dezembro de 2024, em Buenos Aires. Ela se baseou muito nas orientações baseadas em segurança, né, principalmente porque é usado em crianças, a eficácia baseada nos resultados dos estudos clínicos e diretrizes de práticas baseadas em evidências. Os estudos eram estudos sempre randomizados, ou randomizados em cluster, ou randomizados, quase randomizados em ensaios cruzados. Foi considerado probiótico a definição da Organização Mundial de Saúde como micro-organismos vivos que, ingeridos por via oral, conseguem chegar ao colo e modificar a microbiota, trazendo benefício ao hospedeiro. Foi analisado estudos publicados entre 2000 e 2023, baseados nas principais fontes de revisão bibliográfica. Em relação à gastroenterite aguda, que seria uma condição infecciosa, da qual o uso de probióticos tem demonstrado uma redução do tempo de duração da diarreia, o Lactobacillus, o Saccharomyces boulardii, é o que tem mais estudos, é o que demonstra melhores resultados. Depois, o Lactobacillus rhamnosus também tem um número significativo de estudos. E o Limolactobacillus reuteri DSM 17.908 tem menos quantidade de estudos, mas também demonstrou a eficácia nesse tipo de condição. E essas recomendações são baseadas na boa eficácia desses probióticos, uma boa melhora dos resultados primários, uma excelente aceitação pelos prestadores e cuidadores do doente e ainda um perfil de segurança máximo. A outra condição onde o uso de probióticos tem sido recomendado são as cólicas infantis, na qual o Limolactobacillus reuteri é que tem maior quantidade de estudos nessa condição. Uma meta-análise em 2018 com 345 bebês utilizando o Lactobacillus reuteri, Limolactobacillus reuteri, demonstrou uma redução de pelo menos 50% do tempo de choro no período de 21 dias. Outros 10 estudos randomizados têm sido encontrados até 2023, com 416 pacientes amostrados entre pacientes e placebos. Houve uma redução significativa no tempo de choro já a partir do sétimo dia, mas mais significativa a partir de 21 dias. Existe uma homogeneidade metodológica significativa entre os estudos e uma eficácia comprovada na redução das cólicas com ausência de efeitos colaterais. Assim, então, a guia recomenda aqui a utilização por 21 dias para a redução da cólica dos lactentes, podendo ser usado também na prevenção, e nessa condição existe um estudo com uma boa análise de bons resultados. Esse estudo refere o uso desde o nascimento até 4 meses de idade. Existe para todas essas condições com esse Lactobacillus reuteri, uma boa eficácia, uma melhora dos resultados, com aceitação e um perfil de segurança muito bons. Para a regurgitação funcional, essa é uma condição que poderia ser usada como adjuvante, no entanto, há uma heterogeneidade importante dos resultados que não permite fazer essa recomendação para manejo com o Limolactobacillus reuteri. Em relação à dor abdominal
funcional e síndrome do intestino irritado, baseado nos critérios de Roma 4. A intervenção com Limo-Lactobacillus reuteri por no mínimo 8 semanas tem sido um adjuvante no alívio da dor. Esses pacientes devem ser bem monitorados para poder observar essa condição, com melhora a partir da 4ª semana. As recomendações do Limo-Lactobacillus reuteri garantem uma eficácia e uma boa aceitação pelos pacientes. Com base nessas evidências, o Limo-Lactobacillus reuteri DSM 17.938, em uma ou duas doses de 108 unidades formadoras de colônia por dia, permite uma utilização por 8 semanas, um alívio na dor funcional. O Limo-Lactobacillus, o Lactobacillus rhamnosus GG, por outro lado, tem sido o melhor resultado na síndrome do intestino irritável. Existem vários estudos randomizados. Aqui, 4 desses estudos randomizados com 155 indivíduos utilizando o Limo-Lactobacillus reuteri, mostrando eficácia a partir de 4 semanas e a recomendação por 8 semanas, como a gente já referiu. Aqui alguns dos estudos, aqui primeiro mostrando a probabilidade de êxito para dor abdominal funcional com Limo-Lactobacillus reuteri, com uma resposta um tanto quanto pequena e heterogênea entre os grupos estudados, mas a partir de 4 semanas há 2 estudos que demonstram uma resposta bem significativa. Se observa também no controle da intensidade da dor com 4 semanas de tratamento, um estudo demonstrou uma resposta muito significativa nos demais. Essa resposta não foi tão importante. E em relação a 8 semanas de tratamento, assim, o Limo-Lactobacillus reuteri demonstrou uma eficácia muito boa no controle da intensidade da dor abdominal. Em relação à constipação, há 15 ensaios clínicos, o impacto na melhora da frequência de evacuações, redução da defecação dolorosa e redução da evacuação endurecida, permitindo uma recomendação para ser administrada por 40 a 45 dias com alta eficácia, como um adjuvante no tratamento das outras drogas. Aqui, estudos utilizando o Limo-Lactobacillus reuteri DSM 17.938, em relação à frequência de movimentos intestinais, em relação ao uso de, por exemplo, o ácido magnésio, com uma resposta muito similar a esse produto, que comprovadamente é eficaz. Em relação a placebo, uma resposta mais importante. Quando a gente olha em relação à melhoria da defecação dolorosa, houve uma resposta bem marcada, mas uma heterogeneidade em relação a outros estudos, comparados contra placebo, por exemplo. E em relação à redução das evacuações endurecidas, contra placebo, uma resposta bem heterogênea em relação ao Limo-Lactobacillus reuteri. Em relação a prebióticos, uma resposta mais favorável do uso de prebióticos, assim como também dos simbióticos. Em relação à constipação funcional, então, a recomendação do Limo-Lactobacillus reuteri é, apesar dos resultados heterogêneos, houve uma melhora na frequência dos movimentos intestinais. Ele pode ser recomendado em combinação com outros tratamentos eficazes, como o polietileno glicol, e a evidência sugere que ele pode ser, então, utilizado como adjuvante nesses tratamentos. Em relação à utilização de probióticos e o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, o Limo-Lactobacillus reuteri, ele demonstrou como adjuvante ao uso de inibidores de bomba, comparado com o placebo, uma redução na ocorrência de supercrescimento bacteriano nos pacientes que receberam o Limo-Lactobacillus reuteri. No entanto, é apenas um ensaio clínico e não permite uma recomendação com esse objetivo. A enterocolite necrosante é um grande desafio para os neonatologistas. Há estudos com baixo nível de evidência e grau muito fraco de recomendações, tanto com lactobacillus rhamnosus como Limo-Lactobacillus reuteri, com não recomendação em bebês extremamente prematuros e com peso extremamente baixo. E quando a utilização desses probióticos deveria ser usada por 30 dias, mas sempre com uma atenção muito grande
para o monitoramento rigoroso do risco de sepse em bebês prematuros que estão utilizando probióticos. A colite ulcerativa tem um estudo com o Limolactobacillus reuteri, mas não o 17.938, mas o ATCC 55.730, contra placebo por 8 semanas na forma de enema ao tratamento, coadjuvante ao tratamento com mesalazina oral, demonstrando uma diminuição significativa na pontuação de Mayo e na pontuação histológica no grupo que recebeu o enema com Limolactobacillus reuteri em comparação ao grupo placebo. Houve níveis de interleucina 10 aumentados no grupo com Limolactobacillus reuteri, com uma redução da interleucina 1B, fator de necrose tumoral alfa, e da interleucina 8. Assim, a gente permite que a gente possa concluir que os probióticos apresentam um potencial significativo como adjuvante para o tratamento de diversas condições gastrointestinais. O Limose lactobacillus reuteri DSM 17.938 é um probiótico promissor no controle, particularmente de cólicas infantis, dor abdominal e gastroenterite aguda. Ele é fundamental considerar que essas guias de recomendação podem ser uma base boa para a utilização desses produtos, com essa eficácia que foi demonstrada, com a segurança que também foi demonstrada e recomendação baseada toda em evidência científica. Muito obrigado pela atenção. Olá, pessoal. Eu sou Mário Vieira, sou gastroenterologista pediatra em Curitiba e eu estou aqui para conversar com vocês sobre o L-Reuteri DSM 17938, um probiótico do leite materno com laços eternos de eficácia e segurança. Sempre que nós discutimos esse tema de probióticos, é sempre importante lembrar da definição. O que são probióticos? Probióticos são micro-organismos vivos que, quando consumidos em quantidades adequadas, proporcionam um efeito benéfico para a saúde do hospedeiro. Uma definição um pouco mais atualizada e aprimorada, ela chama a atenção que não basta serem micro-organismos vivos com efeitos positivos, mas devem ser micro-organismos específicos em quantidade suficiente para atingir o intestino de forma viável, e aí sim eles vão resultar em efeitos positivos para a saúde. Essa história de probióticos é bastante antiga. Lá no final do século XIX, já o Louis Pasteur, um grande cientista conhecido por todos, observou um antagonismo entre alguns tipos de bactérias. Ele observava que algumas bactérias não patogênicas poderiam ser usadas para controlar bactérias patogênicas. Um pouco mais à frente, alguns anos à frente, já no início do século XX, o Metchnikov, esse cientista russo, na época ele percebeu que os camponeses da Bulgária viviam mais e com mais saúde. E ele atribuiu o que ele chamou de longevidade sem envelhecimento ao efeito benéfico desse agente, na época chamado de Bulgarian Bacillus. Então ele tinha essa teoria que esse agente levava a uma vida mais longa e mais saudável. Desde então, durante praticamente todo o século XX, esse tema de probiótico ficou um pouco nas sombras. Somente lá no início dos anos de 1990 que começou um interesse científico mais forte em relação a esse tema. Então, lá em 1996, se nós procurarmos nas bases de dados científicas, nós tínhamos 31 publicações no ano de 1996. Nos 10 anos seguintes, esse número de publicações aumentou muito. Em 2006 chegou a 760. Se nós formos analisar as décadas seguintes, nós observamos que agora, só no ano passado, em 2024, nós tínhamos mais de 7.000 publicações relacionadas ao tema de probiótico, e demonstrando isso, mostra o interesse científico e múltiplas pesquisas muito intensas em relação a este tema. Então, mais de 7.000 publicações no ano de 2024, em comparação com apenas 31 publicações no início dos anos, lá nos anos 90. Então, existem vários agentes probióticos. Podem ser, então, agentes probióticos, existem os lactobacilos, as bifidobactérias, os cocos gram-positivos e as leveduras.
Hoje nós vamos discutir aqui especialmente o Lactobacillus reuteri. O L. reuteri DSM-17938 tem origem no leite humano. Isso é muito importante. Ele foi identificado nos anos 60 e denominado Lactobacillus fermentum pelo professor Reuter, que era o Gerhard Reuter, era esse professor que identificou esse bacilo, e nos anos 80, um outro pesquisador reclassificou o L. fermentum na época, em homenagem ao professor Reuter, chamando de Lactobacillus reuteri. Esse agente ele foi isolado especificamente no leite humano de uma mãe peruana que vivia numa região muito remota dos Andes, por esse cientista que era o chefe de pesquisa de uma empresa sueca, Biogaia, e ele tinha familiares no Peru, e numa viagem ao Peru ele foi até regiões remotas dos Andes e identificou esse agente no leite humano de mães que viviam em condições de muita pobreza e longe do mundo industrializado. E é interessante porque as tentativas anteriores desse doutor Ivan Casas de identificar o L. reuteri em mães, no leite humano de mães em países industrializados, nos Estados Unidos e na Europa, sempre foram infrutíferas. Ele conseguiu identificar justamente no leite humano de uma mãe que vivia numa área muito remota, longe da poluição, dos alimentos ultraprocessados e industrializados. É muito importante nós termos em mente que os probióticos têm vários mecanismos de ação. Efeitos bioquímicos, diminuindo o pH, produzindo bacteriocinas, substâncias que combatem as bactérias patogênicas, competem também por nutrientes na luz intestinal, fazem uma verdadeira depuração imunológica, estimulando a produção de IgA secretória e também atuando na fagocitose, e também competem por receptores de adesão na mucosa intestinal contra agentes patogênicos. Também um aspecto importantíssimo é nós termos em mente que os probióticos eles devem ter uma taxonomia definida, por definição, para serem chamados de probióticos, devem não ser patogênicos, certamente, devem certamente ter efeito benéfico sobre o hospedeiro e terem características tecnológicas importantes, quer dizer, capacidade de resistir aos processos de preparação para que estejam viáveis para o consumo. Também, quando nós olhamos esse tema probióticos, existe uma verdadeira sopa de letrinhas. Nós vemos essas siglas, esses termos. O que essas siglas, essa verdadeira sopa de letrinhas significa? Essas iniciais, como DSM, ATCC, CNCM, se referem a instituições de pesquisa e armazenamento de micro-organismos e de culturas celulares. Então, na dependência da origem desse agente probiótico que é utilizado em um determinado produto, ele leva essas siglas com o número da cepa identificada nessas instituições. E essas outras siglas, o FC e CFU, se referem a unidades formadoras de colônias em português e em inglês, CFU. Muito bem, para deixar a coisa um pouquinho mais interessante, nós vemos que em 2020 o gênero Lactobacillus sofreu uma reestruturação. Então, todos esses agentes que tinham esses nomes aqui à esquerda da tela sofreram uma modificação no nome para ajustar as características de cada um desses agentes. Então, nós temos novos nomes e o Lactobacillus reuteri passou a ser denominado Limose Lactobacillus reuteri. Muito bem. E a aplicação clínica dos probióticos é muito variada e depende muito do agente e da cepa para cada condição. Nessa nossa apresentação, nós vamos discutir a aplicação especificamente na cólica do lactente. Cólica do lactente, para a prática clínica, a definição é essa, segundo os critérios de Roma. Aquele bebê lactente de até 5 meses de idade que apresenta crises paroxísticas de choro, de agitação, irritabilidade, que começam e terminam sem uma causa aparente e que não apresentem sinais de doença. Essas são as características da cólica do lactente.
E a grande pergunta que fica quando nós discutimos cólica do lactente, que é muito uma manifestação que se apresenta muito no nosso dia a dia do pediatra, é se existem evidências clínicas para apoiar os efeitos terapêuticos dos agentes probióticos na cólica. Essa história de cólica e probiótico começou a ser estudada por esse cientista italiano, Francesco Savino, e o primeiro estudo randomizado, duplo cego, controlado com placebo, foi feito por esse cientista italiano. Então, ele avaliou lactentes com cólica e em um grupo ele ofereceu só em aleitamento materno exclusivo e dividiu em dois grupos. Um grupo ele ofereceu probiótico e o outro grupo placebo e observou a evolução clínica nos 21 dias seguintes. O que foi observado? Ele procurou avaliar a redução de 50% no tempo de choro. Já no 7º dia de uso do probiótico, o probiótico teve uma taxa de resposta significativamente superior em relação ao placebo, que persistiu no 14º e no 21º dia. Então, esse foi o primeiro estudo duplo cego, randomizado, controlado com placebo, já há 15 anos atrás. E todos nós sabemos, isso é da nossa prática clínica, que existe um impacto psicológico do choro do bebê muito grande, na relação familiar, na relação dos pais com os bebês e na saúde mental dos pais, incluindo a depressão materna. Esse é um estudo muito interessante, europeu, multicêntrico, em 11 centros na Bélgica, Alemanha, Itália, Polônia e Espanha, envolvendo mais de 1.000 mães e bebês que apresentavam cólica e choro, e nesse estudo se utilizou essa escala de depressão pós-parto de Edimburgo, onde se utilizam 10 itens, um instrumento de avaliação de 10 itens, e as pontuações acima de 12 identificam mães com risco de depressão. O que esses autores analisaram? Eles analisaram a satisfação parental e a depressão materna. Então, perceberam que 2 meses após o parto, as mães que tinham esses scores, segundo a escala de depressão pós-natal, que tinham acima de 12, tinham um percentual, estava associado a um percentual maior, significativamente maior, de bebês com cólica. E também, 6 meses após o parto, um percentual significativamente maior de bebês que apresentavam choro excessivo. Esse estudo, de uma forma geral, observou que bebês com cólica, em comparação a bebês sem cólica, têm um risco maior de 4 vezes, aproximadamente, de apresentar essa associação entre depressão pós-parto e aos 2 meses de idade, e aos 6 meses, um risco perto de 10 vezes maior de estar associado o bebê que chora excessivamente com a depressão pós-parto, esse score acima de 12. Então, se existe essa associação entre a saúde mental, especificamente a depressão materna, será que existe algo que nós, pediatras, possamos fazer no sentido de intervir na cólica? Esse é um estudo especificamente que analisou o papel do L. reuteri na cólica e nos scores de depressão materna, comparando 2 grupos que apresentavam mais ou menos 200 minutos de choro por dia, em média. E avaliou esses desfechos, a duração diária do choro e irritabilidade, o sucesso na redução do tempo de choro em menos de 50% do que no início do tratamento, a satisfação parental com o tratamento e esses scores de escala de depressão pós-parto, aos 7, 14, 21 e 28 dias. O que esses autores identificaram, então? E, utilizando-se o probiótico em comparação com o placebo, houve uma redução significativa dos minutos de choro por dia. Vocês veem que no 28º dia, 32 minutos por dia, em comparação com 120 minutos por dia no grupo que utilizou o placebo. E também a satisfação parental. O grupo que recebeu o tratamento, no 28º dia de vida, a satisfação parental era significativamente maior e também os scores de depressão pós-parto também significativamente menores em comparação com os números identificados
no grupo placebo. Um estudo um pouco mais recente, já bem mais recente, em 2022, com um modelo muito parecido, identificou que, utilizando-se o Lactobacillus reuteri, há uma diminuição dos minutos de choro por dia. Vocês veem lá no terceiro dia, 270 minutos de choro e irritabilidade por dia, em comparação com 63 minutos no 28º dia. E esse estudo também identificou que o sucesso da redução do tempo de choro em menos de 50% no 28º dia ocorreu em 85% dos bebês. O score de depressão materna caiu significativamente no 28º dia e também não só a ocorrência da cólica, mas a percepção sobre a intensidade da cólica reduziu significativamente já no 28º dia de uso do probiótico. Tendo esses conceitos em mente, nós vamos buscar. Há evidências, então, para utilizar probiótico na cólica do lactente? Essa é uma revisão sistemática e meta-análise que avaliou os estudos utilizando Lactobacillus reuteri e placebo em bebês exclusivamente ou predominantemente amamentados com leite materno e observou um efeito positivo favorável para o reuteri em comparação com o placebo. Mas mesmo esses achados são em bebês em aleitamento materno exclusivo, mas esse achado também foi observado, não tão significativamente, mas também foi observado em bebês amamentados com fórmula. Essa é uma revisão, é uma meta-análise em rede que compara a ação do Lactobacillus reuteri com outras estratégias utilizadas para o tratamento da cólica, e esses autores identificaram que o L-Reuteri DSM 17938 é a estratégia superior a todas as outras medidas utilizadas para o tratamento da cólica do lactente, com ainda um papel intermediário da intervenção dietética. Muito bem. Então, o que dizem as diretrizes, tendo em mente esses achados científicos, essas revisões sistemáticas e meta-análise? Essa um consenso da Sociedade Europeia de Gastroenterologia Pediátrica e Nutrição, que dá as seguintes recomendações. E esses dois agentes que estão aqui na tela, especificamente aqui nós vemos o L-Reuteri DSM 17938, é recomendável para o tratamento de cólicas em bebês com aleitamento materno, e ainda os achados em relação a bebês alimentados com fórmulas, não há recomendação a favor ou contra. No entanto, há algum efeito favorável, mas ainda não há evidências suficientes para essa estratégia. Essa ainda é uma revisão sistemática e meta-análise mais recente, produzida por os colegas aqui do Brasil, de Goiânia, que comparou 11 estudos envolvendo o uso de probióticos e comparando com placebo, e percebeu que o efeito dos probióticos é favorável em comparação com o efeito dos placebos. Especificamente, esse estudo revelou que o efeito do L-Reuteri DSM 17938 versus placebo é favorável. Então, a conclusão desses autores, dessa recente revisão sistemática e meta-análise, é que os probióticos reduzem significativamente o choro em bebês com cólicas, uma média de 51 minutos por dia. Isso faz uma diferença muito grande na qualidade de vida das mães. Há uma melhora mais substancial em bebês em aleitamento materno exclusivo, com L-Reuteri DSM 17938, e apesar dos dados limitados em bebês amamentados com fórmula e nascidos por cesárea, esses resultados convincentes para bebês em aleitamento materno sugerem que os probióticos sejam a opção inicial de tratamento primário para a cólica do lactente. E, finalmente, lembrar dos aspectos que podem gerar confusão. É importante lembrar que evidências in vitro não predizem eficácia ou efetividade. A seleção do probiótico deve ser feita de acordo com o tipo de indicação. É importante sabermos qual é a dose, qual é o veículo para administração. Temos que ser exigentes quanto à estabilidade, o tempo de validade do agente, e lembrar que combinações de probióticos não significam que eles vão ter efeitos melhores. Podem, inclusive, os agentes apresentarem efeitos antagônicos entre si, diminuindo a atividade do outro.
Então, se nós lembrarmos daquela definição que são micro-organismos específicos que devem ser consumidos em quantidade suficiente para atingir o intestino de forma viável, nós temos que estar atentos a requisitos qualitativos, quer dizer, micro-organismo específico para aquela indicação específica, e quantitativos, em quantidade suficiente. Então, nós lembramos que, para ser eficaz, o agente deve se manter viável, colonizar o trato gastrointestinal em quantidade suficiente e ser capaz de aderir ao intestino e sobreviver. Por isso, o efeito é sempre cepa específico. E nós devemos evitar essa situação de confundirmos gato por lebre. Se nós temos uma indicação específica, considerarmos o uso de probiótico, nós devemos saber, é o mesmo gênero, a mesma espécie e a mesma cepa que foi estudada para essa finalidade? Muito bem. Como que nós concluímos essa nossa apresentação? Nós sabemos que há uma necessidade de entendermos melhor os conhecimentos a respeito dos distúrbios gastrointestinais funcionais na infância. Um aspecto importante que nós devemos dar atenção é evitar investigações complementares excessivas, prescrição de medicamentos com potenciais efeitos adversos numa fase inicial da vida e, fundamentalmente, atenção ao paciente e à família. E para darmos atenção ao paciente e à família, nós devemos fornecer tratamento baseado em estudos científicos de qualidade. Espero que vocês tenham aproveitado essa apresentação e agradeço muito a atenção de todos.